Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando suas chances de aprovação. Galera, estamos aqui continuando nas nossas aulas semanais, onde a gente tem atualizado vocês, tem trazido muita informação sobre Estados Unidos. Mas primeiro tem que fazer uma coisa que eu tô com muita saudade, que é uma coisa que, peraí rapidinho, que é um negócio aqui, porque é hora do nosso maravilhoso, prestigioso X da atualidade, pessoal. Muito divertido, muito informativo, muito explicativo e muito oportuno para o momento em que estamos vivendo, né, gente? Estamos aqui nessa semana pós-eleições dos Estados Unidos, na verdade é um processo que ainda está rolando, e tem muito aluno perguntando: professor, eu vi a Lady Gaga indo lá, eu vi artistas de Hollywood indo lá, eu vi um monte de gente famosa, né, que eu sigo em redes sociais, apoiando o Biden. Pô, esse Biden deve ser legal. Se a galera do Instagram, se a galera das redes sociais, do TikTok, tá do lado do Biden, o Biden deve ser um cara maneiro, né? Ele deve ser um velhinho gente boa, deve ser um cara do bem. E aí, professor, o que eu posso esperar de Joe Biden, gente? Então, a gente teve um vídeo aqui, né? Você vai falar, pô, mas vocês fizeram um vídeo outro dia, quem é Joe Biden? Sim, a gente fez um vídeo sobre o perfil do Joe Biden, tentando mostrar ali diante das eleições, mas aqui é onde o calo aperta. O que eu posso projetar do Joe Biden como presidente da República dos Estados Unidos? Essa é a intenção do nosso vídeo, ok? Mas antes eu já vou pedir para você, deixa sua curtida aqui nesse vídeo. Pessoal, você sabe que o X da Atualidade, ó, é altíssima qualidade, então já deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, né? Compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, né? Manda lá pelo WhatsApp, manda por um link, né, para o seu amigo, para que ele possa também aprender um pouco mais, saber um pouco mais, ok, galera? E aqui embaixo, claro, sempre o seu comentário oportuno. A gente precisa saber o que você quer, gente. O que você deseja? Quais vídeos você procura? O que você achou legal? O que você não achou legal? A ideia é tentar fazer o Projeto X do jeitinho que você gosta. Então fica com a gente aqui nesse vídeo, beleza? Galera, vamos lá então. O que esperar do nosso amigo Joe Biden, né? Que foi eleito, né? Já fiz um vídeo com vocês aqui, né, na semana passada, a gente falou sobre, né, justamente como funciona o sistema eleitoral nos Estados Unidos. Então aqui você já tem mais ou menos uma ideia de como, né, foi esse processo de eleição do Biden. Agora, como ele vai se encaminhar como presidente da República? Eu separei para você aqui, galera, em tópicos. A gente tentar entender em cada segmento o que o Biden compreende como sendo melhor, né? Em relação, primeiramente, à Covid, né? Temos que lembrar que os Estados Unidos, pessoal, tiveram recordes mundiais nesse aspecto. Foram 9 milhões de pessoas infectadas, é a maior margem do mundo, e 235 mil pessoas mortas. Então, realmente, a Covid ela atingiu os Estados Unidos de uma maneira sobrenatural. E isso fez com que, obviamente, né, nós tivéssemos necessidades específicas no país acerca dessa temática, né? O Biden ele traçou uma política específica onde ele diz que vai ampliar de forma efetiva os testes e vai tentar criar políticas de rastreamento acerca do Covid, né? Ou seja, ter uma política mais incisiva, menos negacionista, né? Que é o que o seu antecessor trouxe muito, né? Uma série de discussões, culpar o vento, culpar o sol, culpar o meteoro, mas não atacar diretamente o problema, além, obviamente, né, de continuar trabalhando na questão das pesquisas direcionadas às vacinas, que isso está sendo feito por laboratórios no mundo inteiro, e o Biden ele se mostra muito mais aberto, muito mais solícito essa questão do que o seu antecessor, Donald Trump, né? Em relação à saúde, já que estamos falando de Covid, né, que é uma temática muito central nos Estados Unidos, né, um ponto nevrálgico, um ponto muito sensível, haja vista que a saúde estadunidense ela é privatizada. Ou seja, as pessoas, para terem um atendimento de qualidade, elas precisam recorrer a um serviço específico pago, o que obviamente não contempla as populações mais pobres, né? Então, o Biden, por ser republicano, por ser democrata, desculpem, né? Você viu o perfil dele, né, naquele vídeo com o Zé Bonner na última semana. Volta lá na nossa linha do tempo, né, na nossa página principal, você vai ver lá, né, quem é Joe Biden, dá uma assistida para você entender um pouco mais como comporta-se esse pensamento democrata, né? Mas o Biden, por ser democrata, ele tem aí uma afinidade com uma ideia antiga nos Estados Unidos, que é a promoção de um sistema de saúde público gratuito e universal,
que possa ser um investimento governamental. Lembrando que os Estados Unidos, desculpem, eles não têm um sistema de saúde pública como a gente tem no Brasil, ou mesmo como você tem no vizinho americano, o Canadá, que está mais ao norte, que trabalha muito com uma lógica ali, né, de bem-estar social. Então, essa questão ela é muito delicada. E aí vem o Obamacare, que é um grande pacote, criado, obviamente, pelo seu antecessor democrata, né, que foi o Barack Obama, que tinha ali no tal do Medicare uma política de saúde pública bastante abrangente, que custaria algo ali em torno de 600 a 700 bilhões de dólares. Né? Isso foi muito criticado pelos republicanos, dizia-se que era um orçamento excessivo, né, para cuidar da saúde. Lembrando que os Estados Unidos gastam por ano 700 bilhões de dólares em orçamento militar. Então, né, para o orçamento militar, beleza. Para a saúde das pessoas já é gasto excessivo. Né? Então a gente tem uma métrica, né, uma visão muito diferenciada quando tangem democratas e republicanos. O Biden, por ser democrata, ele tem essa concepção um pouco mais social. Então, existe sim, né, uma visão de retomada dos investimentos no Obamacare, né, com ampliação de subsídios, que são o quê? São pacotes de ajuda para a população, sobretudo mais carente, conseguir custear o seu próprio plano de saúde. O Obamacare ele não chega a ser totalmente gratuito, né? Ele tem ali um pagamento mensal, mas com valores muito baixos, que seriam subsidiados para a população mais pobre, ou seja, esta não pagaria, ou teria pelo menos o pagamento arcado pelo governo. Inclusive, né, o Biden ele trabalha muito com uma lógica de tentar atender mais as populações empobrecidas, comunidades negras, até mesmo as comunidades imigrantes, né? E, inclusive, ter um projeto de regulação do setor farmacêutico, né, para tentar criar perspectivas de vender remédio mais barato para a população. Antes que você chame o Biden de comunista, né, ou de esquerdopata, esse é o mesmo tipo de política que você vê no Canadá e na Inglaterra, né, que é um país onde, inclusive, você tem um dos berços do neoliberalismo internacional. Então, é uma questão bastante discutível nesse aspecto. Em nível econômico, o Biden propõe uma grande revisão fiscal, ou seja, uma revisão dos impostos, analisando que os mais ricos devem pagar tributos mais altos e os mais pobres teriam que arcar com uma menor carga tributária. Né? Isso aí, segundo o Biden, poderia trazer um orçamento, né, para o governo melhor, né, mais saudável, para que você pudesse arcar com as contas públicas e justamente os gastos sociais que ele prevê. Né? Você tem ali uma ideia de socorrer as famílias mais pobres e também as famílias imigrantes. Né? O Biden ele quer acelerar bastante o processo de naturalização dos imigrantes ilegais para que estes possam pagar impostos. A sua visão ela é econômica. Né? Você está falando de imigração dentro de economia? É por isso. Porque o Biden entende que quanto mais imigrantes ilegais que já estão no país, já estão participando da economia, quanto mais rápido eles se tornarem estadunidenses, né, naturalizados, eles vão começar a pagar imposto de renda, eles vão começar a atuar na economia formal e isso para as contas públicas seria saudável, segundo a concepção do Joe Biden. Né? Inclusive, ele prevê um pacote de estímulo, né, de subsídios para a economia na casa de 2 trilhões de dólares, o que seria o maior pacote de subsídios econômicos da história dos Estados Unidos, uma vez, né, que na crise de 2008, que foi a pior crise desde 1929, né, houve um estímulo de 1 trilhão, ou seja, que ele dobraria essa margem que foi dada ali durante 2008. Né? Então, bem interessante essa concepção. É uma espécie ali, digamos, de plano Marshall, né? Algo que é muito antigo, né? Dentro da concepção democrata, uma concepção voltada ali para o bem-estar social, com o Estado mais participativo dentro da economia. Beleza? Vindo para o lado de cá, pessoal, a gente tem que falar sobre a questão racial, que é um elemento bastante delicado, né, dentro das relações hoje dentro dos Estados Unidos. Né? Nós temos hoje a polícia estadunidense como a polícia que mais mata no mundo, né? E ele promete, o Biden, aumentar a vigilância sobre justamente essa violência policial. Tivemos aí nos últimos meses casos, né, clamorosos acerca de violência policial, assassinatos de negros por policiais, e isso vem sendo, né, um tema, né, levado adiante pela mídia. Aliás, isso já acontece, né, há alguns anos. Com a ascensão do governo de Donald Trump, a violência policial ampliou-se, né? Você teve ali um alargamento dos casos de mortes de negros pela polícia, e isso é algo que o Biden promete, né, vigiar melhor. Inclusive, a sua vice-presidente, né, a Kamala Harris, ela tem, inclusive, um papel, né, mais contundente nesse cenário.
Em quinto lugar, a gente tem que falar dos imigrantes e das fronteiras, né? Como vai se comportar Joe Biden acerca disso, né? Pelo menos como ele diz que vai se comportar, já que esse foi um elemento bastante polêmico no governo de Donald Trump, né? O Trump ele teve uma postura bastante agressiva em relação a imigrantes e o Biden promete, né, revisões nesse aspecto. Existem hoje 3,6 milhões de filhos de imigrantes nos Estados Unidos, né? Que são chamados Dreamers. Ou pelo menos que estão relacionados aos Dreamers. Na verdade, não é bem isso, né? Você tem 3,6 milhões de filhos de imigrantes que nasceram nos Estados Unidos, mas seus pais são ilegais. E os Dreamers, eles são uma camada de filhos de imigrantes que vieram muito pequenininhos para os Estados Unidos e que já viveram a maior parte da sua vida dentro do cenário estadunidense. Para você ter uma ideia, né? O Trump, ele prometeu deportar todos os Dreamers, né? E os filhos de imigrantes, mesmo nascidos nos Estados Unidos, ficaram em situação bastante perigosa em nível civil, pois não sabiam exatamente qual era o seu estágio de cidadania. O Biden promete rever essa temática. Aliás, aqui no Projeto X, se você procurar, tem um vídeo que a gente fala sobre a questão dos Dreamers lá atrás, ainda em 2017, né? Vale a pena você procurar para assistir, né? E é um ponto sensível que o Biden promete lidar com um pouco mais de diplomacia e delicadeza, né? Tivemos cenas terríveis no governo Trump, onde criancinhas, filhas de imigrantes deportados, ficaram presas em jaulas, ou seja, eles são estadunidenses, mas os seus pais foram deportados e as criancinhas iam ficar com quem, né? Já que são muito pequenos, né? Não têm condições de levar a sua própria vida. Então você percebeu uma postura muito agressiva e pesada por parte de Donald Trump, que o Biden promete rever de uma maneira um pouco mais suave, né? O grande entrave para o Biden, gente, é que o Senado estadunidense ele tem maioria republicana. E é provável que nestas eleições, a maioria hoje de senadores da República, né, são 100 senadores nos Estados Unidos, seja a maioria republicana, que é o partido de oposição aos democratas, que é o partido Biden. Então isso pode dificultar as políticas, né, de maior flexibilidade em relação aos imigrantes. O muro prometido pelo Trump, né, de ser construído em toda a fronteira com o México, fechando toda a fronteira, né, o Biden ele diz que não vai manter as obras, mas também diz que não vai demolir o muro. Ele fica literalmente em cima do muro. Nossa, que piada horrível. Mas é uma situação bastante delicada, né, porque a gente vê que ele sofre uma pressão interna por parte dos partidos mais conservadores, dos grupos mais conservadores, para manter um rigor em relação a imigrantes, mas ele foi eleito pela base negra, pela base latina, pela base imigrante de forma geral, que precisa da sua atenção. Então o Biden ele vai ter que ter muito jogo de cintura nesse aspecto, e dizem nos bastidores que ele não é tão, né, digamos, flexível assim. Se a gente fosse analisar o Biden dentro, né, do grupo dos democratas, ele está muito mais na ala democrata mais à direita do que na ala democrata mais à esquerda, né? A gente lembra aí do Bernie Sanders, né? Aquele velhinho, gente boa, né? Bastante simpático, mas com opiniões muito contundentes, que durante as eleições democratas, ele puxava os democratas mais para uma esquerda, para uma visão um pouco mais social e de antagonismo às oligarquias. Dentro do Partido Democrata, o Biden é aquele que fica um pouco mais ali para a direita, né? Ele vai ficar um pouco mais, não que ele seja republicano, mas ligado, né, tendo uma maior intimidade, né, com as oligarquias, com as elites, né? Ele é muito próximo do grupo republicano que a gente chama de no-Trumpers, né? Ou seja, que são os republicanos que não gostam do Trump, mas são republicanos, né? Então o Biden ele ficaria um pouco nessa vibe, né? Isso para sua governabilidade é até uma coisa interessante, porque ele vai conseguir dialogar muito melhor com os republicanos do que fazia, por exemplo, o Obama ou mesmo o Clinton anteriormente. Mas para a galera imigrante, para a galera negra, né, vai ser necessária uma vigilância muito grande do governo do Biden, porque não há um comprometimento tão arraigado do Biden com essas questões, né? Ele promete revogar uma lei que foi muito polêmica, né, do Trump, que foi o banimento de islâmicos, onde o Trump dizia que em determinados países do mundo islâmicos ele recusaria completamente, né, a imigração, ele não permitiria que as pessoas conseguissem tirar visto de determinadas localidades do mundo, como Irã, Iraque, Síria, por exemplo. O Biden promete rever esse aspecto, mas ele não toma posturas tão contundentes acerca da questão imigrante.
beleza? E aqui uma temática também muito sensível, que é a política de armas, né? Que o Trump foi muito mais aberto, né? Ligações íntimas com a NRA, que é a Associação Nacional do Rifle, que é um grupo lobista do uso livre de armas nos Estados Unidos. O Biden ele já tem uma postura muito mais, digamos, preservada nesse aspecto, né? Ele fala, inclusive, sobre a renovação do banimento de rifles, né? Proibindo que os rifles sejam vendidos para a sociedade civil, né? Ele é a favor do registro obrigatório de rifles de assalto nos Estados Unidos, ou seja, quem tem rifle de assalto tem que se registrar, né? Então, criando um rigor maior, ele já foi politicamente muito ligado a essa causa no passado, nos anos 90, após os tiroteios em Columbine nos Estados Unidos e várias outras tragédias em escolas. O Biden sempre foi muito ativo nesse sentido e promete um maior rigor nessa questão, coisa que Donald Trump não fazia de forma tão contundente durante seu governo. Então, galera, continuando nessa premissa, né, de renovação que o Joe Biden vem trazendo aí, né, inclusive o seu slogan, né, Build Back Better, né, aquela ideia de construir novamente, porém melhor, né, faz com que ele perpasse por muitos campos onde o Trump ele já atuou, porém tentando dar uma nova roupagem, um novo viés, né? A gente precisa primeiramente desconstruir essa concepção de que o Biden é o bonzinho e o Trump era o maléfico, né? Era o Voldemort que vivia na caverna planejando dominar o mundo, enquanto o Biden, né, o rapaz borboleta que veio para nos salvar de toda opressão. A gente precisa ir muito no que a gente falou anteriormente, nessa lógica dos Never Trumpers, né? Existe um apoio muito forte dentro dos Estados Unidos ao Biden, dessa galera que era contra o Trump, mas não necessariamente, pessoal, é pró-imigrante, é pró-negro, né, é pró-latino, né? A gente precisa entender que são coisas diferentes, né? São grupos da grande mídia, grupos oligárquicos, que sim, não flertam com o radicalismo que o Trump vinha propondo, né? Aquele nacionalismo ufanista, aquele negacionismo, aquela visão muito antagônica, mas não necessariamente uma galera que está ali ligada às bases. Pô, Thiago, mas eu vi a Lady Gaga indo lá apoiar o Biden. Eu vi a Angela Harris apoiando o Biden. Eu vi figuras icônicas da esquerda, do movimento LGBTQ, né, de minorias negras, né, de minorias latinas, apoiando o Biden. Você está dizendo para mim que o Biden, então, ele não é isso tudo, né, que a gente imagina? Galera, esse pessoal ele tem um pensamento altamente progressista. Para muitos deles, inclusive a Lady Gaga, né, ela é uma ativista extremamente presente em causas humanitárias, eles sabem que é muito melhor a eleição de um líder como Joe Biden, que vai permitir um diálogo democrático, uma oposição, inclusive uma pressão, do que você ter o Donald Trump, que é uma figura muito mais controversa, muito mais avessa ao diálogo, à conversa. Então não é que o Biden ele seja o grande salvador, porque a gente viu, né, o cara teve a maior margem de votos, né, aí do século XXI, né, chegou a bater recorde do século XX, então ele deve ser uma figura icônica, né, muito desejada, uma espécie de messias. Na verdade, é muito mais um anti-trumpismo do que propriamente, né, um bidenismo, né, vamos dizer assim, como se ele fosse, né, o precursor de uma nova era. Né? Na verdade, ele traz a possibilidade de uma retomada de diálogos, né, de debates, de discussões no campo democrático. E dentro disso a gente fala sobre essa questão que foi muito polêmica com o Trump, né, que é a questão dos dados, né, da segurança de dados na internet, onde o Biden ele já promete uma visão um pouco mais séria a respeito disso. Né? Inclusive, na União Europeia foi aprovado recentemente a GDPR, né, que é uma grande lei de regulamentação de dados, né, onde o governo ele vai criar leis mais rígidas para a privacidade, né, para a segurança de fluxo de dados. Isso já foi aprovado na União Europeia e o Biden ele já denotou que deve seguir essa mesma linha, né, tentando trabalhar de forma um pouco mais cautelosa essa questão. Sobre o meio ambiente, que vem uma importante bandeira de Joe Biden que a gente deve esperar, né? O Biden, ele durante a sua campanha inteira, aliás, isso é uma ala muito forte dentro do Partido Democrata, ele vem trabalhando a concepção de retorno ao Acordo de Paris. A gente lembra que esse acordo foi assinado em 2015, tem até um vídeo aqui no Projeto X sobre isso, procura lá, que é um vídeo, né, pessoal, que ratificou o famosíssimo protocolo de Kyoto dos anos 90, que criava aquelas metas mais rigorosas para redução na emissão de carbono. De maneira inédita, durante o governo Obama, você vai ter os Estados Unidos ratificando esse acordo, né? E o Trump retira o país do acordo.
Ou seja, ele oficializa a saída abrupta de um acordo que foi apoiado pelas grandes potências. Inclusive, historicamente, Estados Unidos e China se sentaram à mesa e assinaram o mesmo acordo ambiental. Isso é algo histórico. O Biden ele diz que vai retomar, né, essas metas, que vai participar de forma ativa dos debates, inclusive prometeu, junto às alas, né, mais ambientalistas do Partido Democrata, uma descarbonização da economia estadunidense, que ele vai empenhar esforços diretos nessa questão, né, ligado ao meio ambiente, ligado, né, a mudança de padrão energético, a busca de fontes limpas de energia. Então o Biden promete uma atuação muito séria quanto a isso. O que vem diretamente para as relações com o Brasil, né? Quando a gente fala do meio ambiente e fala das relações do Biden com o Brasil nos próximos anos, o ponto sensível, né, e decisivo nessas relações com o nosso país é justamente a questão das queimadas na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado, né? As alas mais ecológicas do Partido Democrático cobram que o Biden tenha uma postura dura em relação ao Jair Messias Bolsonaro, que a gente sabe que é um líder brasileiro que flexibilizou muito essa questão ambiental, inclusive, né, dentro de um negacionismo sobre as queimadas, né, falando, né, de ONGs, até Leonardo DiCaprio foi mencionado, né, gente, de boi bombeiro, essas coisas estapafúrdias aí que a gente está acostumado a ver no cenário brasileiro nos últimos anos, que a gente acaba engolindo aqui, lá fora o pessoal não está engolindo. Lá fora o pessoal está muito preocupado com isso. E o Biden, ele promete, inclusive, de forma sutil, uma possibilidade de sanções para com o Brasil, caso essa questão não seja contornada. Então, o Bolsonaro, ele não tem mais aquele eco das suas próprias palavras no cenário internacional. Ele se sentia muito confortável com isso porque a pressão dos Estados Unidos foi zero quanto a essa temática, porque o Trump ele também era do mesmo perfil ideológico. Com o Biden a coisa vai ser bastante diferente. Então essas relações elas tendem a ser um pouco mais animosas, né, mais difíceis. O Bolsonaro, inclusive, nos bastidores já relata-se, né, que ele está bastante preocupado em saber como lidar com o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro tem dificuldade de lidar com muita coisa, né, gente? Não só com o Biden. É importante ressaltar que o Biden, gente, ele é best friend forever de uma figura histórica na política brasileira, que é Michel Temer, né, gente? O Michel Temer, que você lembra, que foi presidente do Brasil alguns anos atrás, que era vice da Dilma e assumiu o governo pós-impeachment. O Joe Biden, ele é BFF do Temer. Tanto que teve uma vez que o Biden veio ao Brasil, o Biden ele esteve no Brasil em 2013, 14, 15, em visitas sucessivas, seguidas, né? Justamente porque houve aquele escândalo, né, do Wikileaks, que vazou informações de que a NSA, que é a Agência de Segurança Estadunidense, estaria espionando diretamente o telefone pessoal de Dilma Rousseff, né, com dados de um chefe de Estado, né, de uma chefe de Estado, sendo ali criptografados, né, espionados. Então ele vê que tentar contornar, né, bater um papo. Teve várias reuniões com a Dilma, e numa delas, que ele veio no Brasil conversar com a presidente da República, o Temer deu um piti, ficou muito irritado, porque ele não foi chamado para a reunião, já que ele, segundo uma carta que ele escreveu para a presidente Dilma, era amigo pessoal do Biden e ele não poderia ser deixado de fora de uma reunião tão íntima, né? Ou seja, ali já se desenhava toda uma estrutura de oposição ao governo Dilma, lembrando que o Temer, isso já é comprovado, né, politicamente, ele foi um dos grandes arquitetos do processo de impeachment, ou seja, ele era pró-golpe, e o Biden também era pró-golpe. Então a gente começar a pensar que o Biden é esse anjo de candura que vai vir agora e trazer, né, equilíbrio nas relações institucionais, não é bem assim, tá, galera? Não é bem assim. Existe, inclusive, né, uma aproximação do Biden muito mais forte com os grupos de centro, né, do que propriamente com os grupos de direita ou esquerda. E o que isso revela? Né? Que o centro, gente, é sempre aquele organismo político que fica ali para onde o vento sopra, ele vai. Né? O Biden é muito assim. Para onde o vento estiver soprando, ele tende a se direcionar. Então, né, a gente deve refinar a nossa análise sobre o Biden quando pensa nas relações dele com o Brasil. Né? E claro, galera, dentro da sua política externa, existem vários fatores a ser observados. Né? Ou seja, alguns pontos importantes a gente analisar. No que tange à China, como o Biden deve se relacionar com a China? Acredita-se que ele vai manter a pressão comercial sobre a China, que ele não deve afrouxar muito em relação ao que o Trump já vinha fazendo, né? Que ele vai continuar tendo essa política de antagonismo, mas afirma-se também
segundo os analistas, que o Biden deve tirar os Estados Unidos do isolacionismo, que é uma característica muito marcante do Trump, né? O Trump se isolou muito e deixou a China meio que tomar conta do cenário internacional. O Biden ele deve reerguer nesse papel de afirmação de uma liderança mais forte a nível internacional, de presença em reuniões, de declarações que sejam mais pró-globalização, porém mantendo uma rivalidade no cenário chinês. Não uma rivalidade bélica, né, mas uma rivalidade no campo econômico, né? É provável que ele busque mais acordos multilaterais, aproximando-se de outras nações para tentar estabelecer acordos de comércio, né? Revendo o seu acordo, né, com o México e com o Canadá, né, no antigo NAFTA, que ele promete ali algumas reformulações, né? Questão, né, da bacia do Pacífico, a gente lembra, né, que o Barack Obama, pouquinho antes de terminar o seu mandato, tinha feito um grande acordo, que foi a parceria transpacífica, né, fazendo livre comércio com o Japão, com os tigres asiáticos. É possível que o Biden volte a tocar nesse aspecto, ou seja, tentando fagocitar mais áreas no cenário internacional para a sua zona de influência econômica. Então, são os Estados Unidos saindo da penumbra, né? A gente deve ter desdobramentos interessantes aí nos próximos anos. No que tange o Oriente Médio, ele vai manter a política do Obama, de reduzir tropas na região, né? Lembrando que o Obama, né, gente, mesmo reduzindo tropas, foi um dos líderes estadunidenses que mais mataram no Oriente Médio através do uso de drones. Então hoje ele vai apostar muito mais na geopolítica remota, eletrônica, do que propriamente na presença militar, né, ostensiva, né? Existe a possibilidade de reduzir a pressão sobre o Irã. Claro que eu botei um asterisco aqui, porque o Irã vai precisar se submeter às regulamentações sobre acordos nucleares internacionais, coisa que o Irã sempre esteve muito reticente em fazer. Mas o Biden já salienta que, caso o Irã queira dialogar, que as sanções e penalidades sobre o país devem diminuir. No que se refere à Europa, há uma busca do Biden por tentar afirmar laços mais íntimos com a OTAN, que foi uma coisa que o Trump se afastou nos últimos anos, né? O Trump falava sobre recursos na OTAN, que eram dos Estados Unidos, que eram gastos excessivos, que se ele quisesse ele tirava o dinheiro dali e aí a OTAN não ia nem existir mais, ou seja, uma política sempre muito fanfarrona, né? Muito de pouco diálogo, né, de diplomacia por parte do Trump. O Biden deve vir num outro caminho, buscar um pouco mais de carinho com a Europa, até porque eles sabem que eles estão perdendo espaço na influência europeia para a China, que hoje já está muito mais próxima ali de Bruxelas, né, das lideranças da União Europeia. Então o Biden se preocupa com isso. No que se refere à Ásia, né, diferentemente do Trump, que foi inclusive conversar com Kim Jong-un, que teve ali uma relação muito amistosa com Vladimir Putin, parece que a coisa não deve ir pelo mesmo caminho, né? A tolerância vai diminuir com o Putin, vai diminuir com o Kim Jong-un. Aliás, o Biden diz que os Estados Unidos não podem mais ser simpáticos a ditaduras, e a gente sabe de quem ele está falando, né? Ele está falando do Putin, que eles consideram um ditador, e estão falando do Kim Jong-un, né? Da China eles não colocam nessa seara, apesar de ser uma ditadura também. Interessante que o governo americano é sempre muito amigo da Arábia Saudita, né, pessoal? Que é uma das ditaduras mais antigas do Oriente Médio. Mas aí tudo bem, né? Dá pra jogar golfe tranquilo, porque os caras têm a segunda maior reserva de petróleo e maior produção de petróleo do mundo, né? Então aí deixa quieto o negócio. Galera, aqui a gente tentou fazer com vocês, né, um panorama geralzão sobre o que esperar do Joe Biden, essa figura que está chegando agora aí na geopolítica, está chegando agora nas relações internacionais, que suscita muita dúvida. Então eu duvido que tem um canal mais completo que o Projeto X trazendo essas informações para você, mas deixa aqui embaixo se você tem mais alguma dúvida, se você quer mais um vídeo sobre o tema, que a gente está interessado em ajudar você. Não se esqueça, curte esse vídeo, eu sei que você gostou, compartilha, manda para geral, para o pessoal entender um pouco melhor sobre o Biden, deixa os seus comentários e se inscreve nas nossas redes sociais, pessoal, se inscreve aqui no nosso canal, bota lá @Projeto X Edu no Instagram, no Twitter, no Facebook, você segue a gente e fica aqui antenado nas melhores atualidades de verdade para você, né, se informar e conseguir aí, né, pessoal, destrinchar um pouco desse mundo doido que a gente está vivendo. Beleza? Um abraço, pessoal, até a próxima. Valeu!